Olá. Três estratégicas que você pode estar utilizando. Três estratégicas que você pode estar utilizando. De três estratégicas que você pode estar utilizando. Ah lá, oi, oi. Olá, pessoal. Olá.
Fala, Thales. Thales, antes de você sair, você tá me escutando? Dá um ok. Você tá me escutando, Thales? Thales, você tá me escutando? E aí, cara? Ô, então, tá. Vamos aguardar aqui mais um pouquinho, porque só você, meu amigo, vai segurar essa falta de público. Meu Deus do céu! Tô ouvindo bem? Ah, legal. Beleza. Massa. Pois é, cara. Tá, tem que ser muito forte no estômago, viu? Pra poder, e muito teimoso para poder seguir. Mas vamos lá, a gente consegue. Uma hora vai. Tem material ótimo aqui. É só no final da live que dá opção para gravar ou não. Mas eu vou gravar essa live. Afinal, primeira live. É só você, meu amigo, que tá aqui para segurar minha onda. Primeira live. Já participei de outras como convidado, mas essa é a minha live. Pode ser do sucesso ou do fracasso. De qualquer forma, não há fracasso, há sempre uma disposição, né, para estar colocando aqui um conhecimento sobre cores muito interessante e sobre as personalidades aqui. Eu vou falar um pouquinho, você vai poder ficar mais um pouquinho, que eu vou falar sobre umas curiosidades super interessantes. Você vai ficar até que momento aqui? Mais uns 5, 10 minutinhos? Como é que é o seu tempo? Qual é o seu tempo aí que você tem aí para poder, pelo menos, escutar aqui sobre umas curiosidades? Vou ficar até o final. Uhul! Esse que é amigo do peito, meu. Mas você não vai ficar offline, não, né? Pelo menos escuta aqui só essas curiosidades, que interessante. Olha só. Nossa percepção de cores não é absoluta, tá? Então pergunte. Ah, antes de tudo é o seguinte, Thales. Eu vou estar. Eu tenho aqui na minha frente a apostila, então eu vou estar seguindo para não se perder. Eu vou estar lendo e ao mesmo tempo vou estar conversando aí, tá? Com você e quem mais estiver aí na live. Então, para dar um segmento aqui lógico, eu vou estar lendo e vou estar sempre falando aí com vocês. Se tiver alguma dúvida, a gente vai estar sempre trocando informações, tá? Um, bom, Cotaxés, você tá no Cotaxés aí, cara? Pera aí, vou tirar você daqui, cara. Tá doido? Você tá querendo mostrar o Cotoxés? As cores azul e amarelo são cores primárias, hein? O verde ali. Yes. Ô, Thales, você não vai poder ficar aí não, meu amigo. Como é que eu tiro você aqui agora, cara? Uai, Nossa! ali sem querer.
Pera aí, tem que tirar você daqui, cara. Credo. Eu também não sei mexer nessa bosta aqui, não. A primeira vez a Rosana entrou também, ó. Como é que eu tiro você daqui, Thales? Sai daqui! Sai daqui! Então coloca sua cara aí, pelo menos, né? Foca sua cara aí, pô. Foca sua cara e não no cotochés. Uai, Coloca seu vídeo aí na sua cara, pô. uai. Ô, tá me escutando? Sai e retorna, tá? Sai e retorna, sai. Thales, Thales. Isso. Ei, Rosane! Ei, Rosane! Bom, então aí a Rosane e o Thales, casal amigos do peito, esses são fiéis. Bom, ô, gente, é o seguinte, eu vou estar. O Thales saiu, mas daqui a pouco vai voltar, né? Bom, vamos lá. Eu estava falando, Rosane, sobre. é, Primeiramente, obrigado aí pela presença de vocês. Essa é a primeira live que eu estou fazendo como, é, como convidando as pessoas, né? Que eu já participei de outras lives e agora eu vou estar estreando aí juntamente com vocês. E eu vou estar falando um pouco sobre sobre signos, sobre a história da cor, qual é a sua personalidade, o que, que você identifica com as cores, tá? Mas antes de começar, eu vou estar colocando algumas curiosidades bem interessantes, tá? Então, vou começar pela nossa percepção de cores, não é absoluta. Olha só que interessante. Além de tudo, assim, eu estou aqui na minha frente, uma apostila, então eu vou estar lendo para dar uma ordem aqui, uma sequência de ordem, e ao mesmo tempo vou estar falando com vocês aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode estar escrevendo, tá? Mas vamos lá, nossa percepção de cores não é absoluta. Pergunte as cores de diversos objetos ao seu redor para diferentes pessoas e você perceberá que não há um consenso. Isso acontece porque os nossos órgãos sensoriais são ligeiramente diferentes, bem como a interpretação das cores que é feita pelo cérebro. Segundo estudo norte-americano, sugere que boa parte das mulheres enxergam mais cor do que os homens, devido a uma estranha transformação no gene envolvido na percepção da cor vermelha das células da retina. Então, eu não sei se acontece entre você, Thales, e a Rosane, às vezes tem lá um objeto vermelho, aí ela pergunta, que cor que é essa? Você vai falar que é vermelho. E ela, que cor que ela vai falar? É um vermelho coral, é um vermelho carmim, um vermelho cereja, um vermelho terracota, um vermelho castanho, um vermelho bordô. Enfim, a mulher ela tem vários significados naquelas cores, né? Ei, Lu, bom dia, seja bem-vinda. Assim também para o roxo, você vai falar que é roxo, mas ela vai falar, não, é um roxo ameixa, um roxo berinjela, um roxo uva, um roxo orquídea, enfim. Então a mulher, ela tem essa concepção da cor muito mais abrangente, exatamente por por seu cromossomo, assim, possuir um pouco mais, vamos dizer assim, dessa percepção. No caso, é muito variante para a cor vermelha. Tá interessante, né? Outra coisa muito legal são os cones bastonetes. O olho humano possui dois tipos de células sensíveis à luz, que são os bastonetes, que são os reguladores da intensidade de iluminação. Por isso que conseguimos enxergar à noite
de uma certa forma, com clareza. E os cones responsáveis por diferenciar as tonalidades das cores do dia. Mas olha que interessante. Cada tipo de cone percebe uma frequência luminosa diferente. Por exemplo, no caso dos humanos, possuímos 3 tipos diferentes de cones que respondem a 3 frequências diferentes, que são a luz azul, a luz verde e a luz vermelha, que é o RGB, que é o modo RGB. Não sei se você já ouviu falar do modo RGB, modo CMYK, modo Pantone. Então, nós enxergamos com essas 3 cores, que é o RGB. Então, cada uma dessas cores recebe um valor de intensidade que varia de 0 a 255. Então, se você fizer uma multiplicação de cada cor, de cada cone, ela vai dar no total de 16 milhões de tonalidades de cores que o ser humano consegue enxergar. Né? Agora, olha só que louco isso. Uma borboleta, ela percebe mais cores que um ser humano por possuir 4 tipos diferentes de cones. Já consegue enxergar mais cores aí. Já uma pomba possui 5 tipos diferentes de cones. E o camarão, simplesmente 12 tipos de classes de células sensíveis. Você imagina como um camarão deve enxergar uma paisagem? É uma loucura, né? Deve ser, haja ácido para poder estar deslumbrando aí quantidade de cores, né? Assim. Bom, são aqui algumas curiosidades, né? Como, por exemplo, a cor amarela é a cor mais vendida do mundo. Se você, por exemplo, quer perder apetite, você coloca a sua comida num prato azul, que o azul ele inibe o apetite. Né? Então, fica aí uma dica para quem quer emagrecer, para estar utilizando, pelo menos um determinado tempo, cores azuis, principalmente o prato azul. Né? No ambiente vermelho, por exemplo, se você entrar num ambiente totalmente vermelho, a sensação é de 6 graus a mais que você tem. Então, só por sentir, só por você estar envolvido com essa cor vermelha, você já sente uma temperatura acima do normal. E para você ver que como as cores elas influenciam, né, no modo do ser humano, no modo de pensar, no modo de agir, em Londres tinha uma ponte onde que as pessoas costumavam pular dela, ou seja, era uma ponte onde é local de suicídio. E como é que a prefeitura conseguiu inibir esse suicídio? Eles pintaram essa ponte de cor verde. Só de ter pintado, 34% houve uma queda de suicídio. Então, as cores ela têm uma influência muito grande nessa questão com o ser humano. Né? Bom, eu vou estar falando aqui rapidamente sobre a temperatura da cor, antes de chegar no significado das cores, né, que seria a cereja do bolo. Mas antes, gente, vou estar colocando para vocês que na semana que vem eu vou estar fazendo outra live, vou estar mostrando 3 tipos de estratégias que você pode estar utilizando no Instagram. E no dia 18 vai ser o Masterclass. Vai ser toda terça-feira, 11 horas da manhã, tá bom? Bom, na temperatura da cor, a gente sabe que tem o disco cromático. Se a gente dividir o disco cromático em 2, a gente vai ter lá uma parte das cores quentes e outras partes das cores frias. As cores quentes, elas têm mais tonalidade do vermelho ao verde claro. Então, tem ali um laranja, tonalidade do laranja, amarela, né? Então, essas são as cores quentes. E as suas cores frias, elas já têm uma tonalidade do verde mais forte até o violeta, passando pelo azul, pelo roxo, a tonalidade do azul. Então, os discos, ela divide praticamente em dois tipos de cores, as cores quentes e as cores frias. Né? Nas classificações das cores, se você pegar lá o ciclo cromático, o ciclo cromático ele tem as cores primárias, as cores secundárias e as cores terciárias. As cores primárias dentro desse ciclo, elas são o amarelo, o azul e o vermelho.
E se você juntar as duas cores do amarelo, as duas cores primárias, elas vão aparecer, então vão estar surgindo a cor secundária. Por exemplo, se você pegar o amarelo, se você fizer a junção do amarelo com o vermelho, vai então aparecer a cor secundária, que é o laranja. Assim como o azul com o amarelo, vai ter a cor verde. E assim como o azul e o vermelho, vai ter a cor violeta. Então, passariam a ser as cores secundárias. E para ter uma cor terciária, você trabalha com a junção das cores primárias com as cores secundárias. Então, para poder ter então a cor terciária. Tá? Estou falando aqui rapidamente, tá, gente? Não quero aprofundar, só para vocês vamos colocar assim, identificar um pouco essas cores, que na hora de vocês forem se identificar, você já sabe se é umas cores voltadas para quente ou as cores para frias, ou então se elas estão direcionadas para cores primárias ou secundárias, tá bom? Aqui no caso do círculo cromático, a gente tem aqui algumas cores que a gente pode estar identificando como, por exemplo, como complementares. As cores complementares, normalmente elas ficam as cores extremas. Isso ela dá interessante, porque o que acontece? Quando você se identifica com uma cor e você quer trabalhar numa harmonia, você trabalha com a sua cor complementar. Então, no Natal, por exemplo, no Natal a gente não tem o verde e o vermelho. O vermelho é a cor primária e o verde é a cor secundária, não é isso? Então, quando você sempre trabalha com essas duas cores, você consegue trabalhar numa harmonia. Por isso que no Natal eles trabalham muito com as cores verde e o vermelho, que dá uma sintonia ali, uma harmonia, né? Assim também tem as cores análogas, que são aquelas cores próximas umas aos outros. Você pode estar trabalhando nisso aí de forma harmônica, né? Outra coisa, cores triangulares, aquelas cores que, normalmente, por exemplo, o super-homem trabalha com cores triangulares, que são o azul, o vermelho e o amarelo. Então, quando você quer trabalhar na sua cor, dentro do disco cromático, começa a trabalhar, então, pesquisar sobre isso, que, aliás, viu, gente, eu tenho um material onde que eu estou falando, que vocês vão poder estar baixando, inclusive com e-book, e vai estar mostrando exatamente o que eu estou falando aqui, porque eu estou falando aqui diante de uma apostila que vocês não estão vendo, mas vocês podem ter acesso a esse material que eu estou colocando, tá? No final da live eu vou estar passando para vocês, e aliás, tem até um bônus que eu vou estar colocando para vocês, mas se ficar até o final, eu vou estar distribuindo esse bônus para vocês. Bom, tem outros tipos também, são meio complementares, retângulo, quadrado. Não vou aprofundar aqui, porque a ideia é realmente chegar no significado das cores. Bom, então vamos lá passar aqui direto então vamos chegar aqui sobre as cores, o significado dela. Do vermelho, por exemplo. Qual o significado do vermelho? Eu vou estar falando sobre o significado, para depois estar falando sobre das cores dessa personalidade da cor vermelho, tá? Então, o significado do vermelho, o vermelho é uma cor emocionalmente carregada. Como é a cor mais larga do espectro de cores visíveis, ela é muito marcante e isso traduz em suas conotações que são sempre extremas. Então, o vermelho é sempre extrema coragem, sempre extremo amor, perigo, inferno, né, sedução. Então, o vermelho significa o quê? Paixão, energia, excitação. É uma cor quente, que a gente sabe disso, né, que a gente coloquei lá para vocês. Então, ela está associada ao poder, à guerra, ao perigo e à violência. Então, ela possui um estado de tensão que ativa nosso neurônio com mais facilidade. Então, o vermelho é a cor do elemento fogo, do sangue e do corpo, do coração humano. Simboliza a chama que mantém vivo o desejo, a excitação sexual e representa o sentimento de amor e paixão.
Qual é a sua personalidade, então? A personalidade do vermelho, ela costuma pertencer aos indivíduos extrovertidos, aos otimistas, pessoas corajosas, confiantes, né? Então, são indivíduos ativos. Há também um forte instinto de sobrevivência. Gosta de ser o centro das atenções e atrai outras pessoas devido à sua vitalidade e à emoção que transmite em tudo que faz. São pessoas que irradiam uma grande quantidade de energia. Então, se você está dentro desse contexto, então você pode se considerar uma cor vermelha. Tá? Aqui eu estou falando simplesmente de uma personalidade, porque as cores em si, elas poderiam estar falando aqui sobre política, sobre natureza, sobre decoração, sobre moda, sobre signos, cultura demográfica. Às vezes o branco lá na China tem um significado completamente com o branco aqui no nosso Ocidente. Então, as cores também são culturais, né? Poderia estar falando da publicidade, da sexualidade, dos signos, enfim. Então, as cores abrangem de forma muito ampla. Nesse caso aqui, só vou estar focando na personalidade, tá? Então, o vermelho então, é a cor favorita das pessoas egoístas, enérgicas e criativas. Essas pessoas têm um temperamento muito tenso, são explosivas e às vezes podem fugir do controle. Ok? Bom, agora vamos lá no amarelo. Qual o significado do amarelo? A cor amarela significa luz, calor, descontração, otimismo e alegria. O amarelo simboliza o sol, o verão, a prosperidade e a felicidade. É uma cor inspiradora e que desperta a criatividade. Estimula as atividades mentais e o raciocínio. Então, um ambiente pintado de amarelo traz mais calor e iluminação. É ideal para dar a sensação de calor em ambientes frios e escuros. Tá? Também proporciona concentração e atenção. Por isso, é recomendável para escritórios e salas de estudo. Em excesso, pode provocar distração e ansiedade. Então, o amarelo é a cor do sol e, por isso, está associado à felicidade e à energia. Mas não representa uma alegria sem fundamento, e sim aquela associada ao intelecto e à confiança em si mesmo. Então, o amarelo é a sua cor porque és uma pessoa cheia de energia, otimista e equilibrada. E é exatamente isso que você transmite aos que o rodeiam, né? Então, qual que é a personalidade do amarelo? O amarelo indica boa disposição, felicidade e alegria. Você é uma pessoa criativa, sendo muitas vezes o único que vem com novas ideias, pensamentos, dentro de um grupo, né, de pessoas. Por ter a cabeça nas nuvens, entre aspas, né, precisa de outras pessoas para trazê-lo para a realidade. Então você pode ser muito criativo de si mesmo, chegando ao perfeccionismo. Você analisa tudo o tempo todo e é metódico em seu pensamento. Então, o amarelo é a cor de pessoas naturais, com propósito e energéticas, com uma certa quantidade de excentricidade. É para chegar brilhando e extravasando. É a cor do ouro e do sol. E assim como o próprio simbolismo desses objetos, representa o brilho e a riqueza. A cor transmite bom humor, alegria e felicidade. Por isso, muitos gostam, além das roupas, de um cantinho objeto amarelo em casa. Assim, nada de sentimentos negativos ou tristeza por ali. Então, se você se considera nesse aspecto, então você pode colocar aí como amarelo uma cor bem próxima da sua personalidade. Vamos lá, então, em frente? Vamos falar agora do azul. O azul, gente, o azul é a cor mais que agrada a todos, tanto homens como as mulheres, sabia? Bom, o azul de todas as cores, o azul talvez seja uma das mais seguras para se usar em qualquer situação. Simplesmente porque o azul é uma das cores mais admiradas pelas pessoas. Pode ser forte e firme ou suave e amigável. Tá? A sua cor significa tranquilidade,
serenidade e harmonia, mas também está associada à frieza, monotonia e depressão. Simboliza a água, o céu e o infinito. Tá? É a cor da realeza, sangue azul, e da aristocracia. É uma cor fria, considerada a mais fria entre os tons frios de azul, verde e violeta. Mas à medida que acrescentamos sombra, ela se torna mais quente. No caso, os pintores têm usado muito as cores azul, né? Antigamente usava muito assim o marrom para dar o sombreamento, né? Até mesmo preto, um cinza escura. Hoje, o trabalho do artista, os pintores, né, eles trabalham com as cores azul, aquelas cores anil, aquelas cor azul forte, para exatamente pelo azul representar ser uma cor fria, né? Então, a cor azul indica uma personalidade conservadora e confiável. Confia muito nos outros, embora você seja muito cauteloso no início, até que tenha certeza de quem é a outra pessoa. Ao mesmo tempo, você tem uma profunda necessidade de ser confiável. Você não é impulsivo ou espontâneo. Você sempre pensa antes de falar e agir e fazer tudo ao seu próprio ritmo, em seu próprio tempo. Tá? Então, precisa de tempo para processar e compartilhar seus sentimentos. Você é genuíno e sincero, eleva as suas responsabilidades a sério. Ter o azul cor de personalidade significa que você tem uma profunda necessidade de paz e harmonia em sua vida cotidiana. Você não gosta de ser provocado. Você se beneficiaria de meditação diária e tempo de silêncio para reflexão, introspecção e autodescoberta. Sua sensibilidade para confiar em alguém é o seu ponto forte. Muito calmo e sem estresse, você não encontra dificuldades para viver em harmonia. Alguém aqui está próximo do azul? Bom dia, Rosa. Bom, o azul, então, é principalmente a cor favorita das almas românticas, cujas crenças são fundadas em laços familiares e consciência espiritual. Uma pessoa azul, então, pode ser um pouco conservadora, mas, por outro lado, confiável, emotiva e intuitiva. Então, se alguém sentir próximo desses conceitos, pode considerar, então, que você seja uma cor azul. Vamos lá sobre a cor verde? Bom, a cor verde significa esperança, liberdade, saúde e vitalidade. O verde simboliza a natureza, o dinheiro e a juventude. A cor da natureza viva está associada ao crescimento, à renovação e à plenitude. O verde acalma e traz equilíbrio ao corpo e ao espírito. O seu uso em momentos de depressão e tristeza pode ser reconfortante e estimulante. A cor verde está associada aos movimentos ecológicos e de preservação do meio ambiente. Nos semáforos, a cor verde é sinal indicativo para você seguir em frente ou de trânsito livre. Bom, o verde é a cor da natureza, vida e esperança. Portanto, você é otimista e amante da liberdade. Você irradia vida e esperança ao redor. Vamos saber qual que é a personalidade do verde? Bom, a personalidade do verde é a pessoa ser prática, ligada à terra e cultiva um grande amor pela natureza. São estáveis e equilibrados ou estão se esforçando para manter o equilíbrio, o que algumas vezes pode deixá-los inquietos e ansiosos. Bom, gentis são pessoas gentis, generosas e compassivas. São ótimas pessoas para ter ao lado em momentos de crise, até que o controle de situação seja restabelecido. Muito cuidadoso com os outros, o que faz com que precise tomar cuidado para não negligenciar as suas próprias necessidades. Então, quem gosta de verde são pessoas autoindulgentes, que gostam de emoções fortes e são corajosos. Eles também têm habilidade de organização altamente desenvolvida. Interessante, né, gente? Porque pensar assim, acaba que a gente tem um pouquinho de cada também, né? Igual signos, né?
mas a gente tem que pegar como o todo, como uma base, que acaba que diferencia um do outra cor aqui, né? Nesse caso, o verde tá propício aí para quem está, principalmente para quem gosta da natureza, né? Da cura, né? Dos chás, por exemplo, né? A cor verde está adorando. Vamos lá, então. O roxo, como é que é o roxo, então? A cor roxa, o púrpura, né, está ligado ao mundo místico e significa espiritualidade, magia e mistério. O roxo transmite a sensação de tristeza e introspecção. Estimula o contato com o lado espiritual, proporcionando a purificação do corpo e da mente, e a libertação de medos e outras inquietações. É a cor da transformação. Então ele está sempre associado à realeza, simboliza poder, nobreza, luxo e ambição. Transporta riqueza e extravagância. É a cor da sabedoria, da dignidade, da independência, da criatividade, mistério e magia. O hoje, então, está ligado à consciência espiritual e poder, autenticidade, verdade, qualidade, grandeza, criatividade, clarividência, sabedoria e verdade. Você provavelmente passa bastante tempo sonhando acordado. E é criativo e inovador, mas também é perspicaz e apaixonado. Pessoas roxas tendem a ser bastante introvertidas, tá? Essa é a cor que representa uma personalidade mais espiritual e esotérica. É forte, tem grande representatividade no meio. Então, fica aí a dica aí para quem tem uma tendência mais esotérica, né? E o rosa, gente, como é que é o rosa? Normalmente o rosa utiliza para peças, a cor rosa é normalmente utilizado para peças publicitárias voltado para crianças até de 2 anos, por remeter à natureza, ser menos impactante do que o vermelho e ao mesmo tempo de ser uma cor quente, né? Representa feminilidade pelo romantismo, delicadeza, gentileza e inocência. A cor rosa carrega algumas das características de vermelho e branco, por isso, enquanto o vermelho deixa vestígio de amor e paixão, o branco suaviza essas características. Então, o rosa é aconchegante, intimista, intrigante e até um pouco sentimental. Psicologicamente, essa cor é um sinal de esperança e sonhos, funcionando como inspiração e positivismo, né? Portanto, quem ama a cor rosa possui uma alma romântica e sensível, onde se ama tudo que é bonito e que tem bom gosto para estética. Você gosta da atenção de outras pessoas e quer ser desejado. Normalmente é uma pessoa de confiança. E para finalizar, o rosa é a cor que principalmente as meninas são apaixonadas. Elas representam a meiguice e o sentimentalismo. Por outro lado, tem também o seu lado sedutor. Então, para quem aí tem uma sensibilidade um pouco maior, uma inocência, né, vamos dizer assim, talvez o rosa vai se encaixar melhor na sua personalidade, né? E o laranja, bom, o laranja foi considerado a cor da década nos anos 90, sabia? Significa alegria, vitalidade, prosperidade e sucesso. A elegância e a jovialidade fizeram dessa cor uma alegoria para o clima de animação que estimulava a juventude da época. Seu caráter quente e estimulante inspira entusiasmo e criatividade, fazendo com que os dias monótonos sejam carregados de energia. É uma cor que possui muito poder, agrega a luminosidade e a alegria do amarelo e a excitação e vibração do vermelho. Transmite a sensação de um ambiente convidativo e amigável, mantendo um nível de profissionalismo e seriedade.
Bom, o laranja é uma das tonalidades que lembra verão, calor, diversão e atitudes positivas. Algumas vibrações negativas da cor laranja são nervosismo, ansiedade e descontentamento, motivo pelo qual não deve ser usado por pessoas estressadas ou que se irritam com facilidade, tá ok? Ter a personalidade de laranja é relacionado com a cor, que significa que você é uma pessoa quente, otimista, extrovertida e muitas vezes até extravagante, um pouco parecido com o vermelho, né? As personalidades ligadas a essa cor são amigáveis, bem-humoradas e geralmente muito agradáveis. Assertivo em vez de agressivo e determinado. Tá? Então, ele é mais assertivo e determinado, ao invés de ser agressivo. Né? A cor laranja significa, então, que você é uma pessoa mais leve e menos passional do que as pessoas que optam pela cor vermelho, que é relacionado ao impulso sem barreiras. Daí que está um pouco da diferenciação do vermelho e o laranja, né? Então, a personalidade laranja tem grande sucesso em contatos sociais e dá bem em praticamente em qualquer tipo de grupo. Eu imagino que também no esporte o laranja deve se dar super bem, né? É festivo, desinibido e costuma ser o porta-voz dos grupos ao qual representa com facilidade. A cor laranja é uma combinação da energia e da cor vermelha e da felicidade do amarelo. É a cor da juventude e diversão, uma cor radiante e quente que combina com alegria, representando o fogo, o sol, o entretenimento e os trópicos. Simboliza o quê? O entusiasmo, fascinação, felicidade, criatividade, determinação, atração e sucesso. Laranja é considerada a cor da amizade e da família. Então, a cor laranja está associada a tipos inovadores de pessoas com metas e ambições que gostam de experimentar algo novo. Então, laranja é a cor do movimento e da criatividade. Quem tem essa cor como favorita, com toda a certeza, é bem agitado e nada de ficar parado. A comunicação é o seu ponto forte. Alguém aqui está relacionado com laranja? Né? Naturalmente, alguma coisa que a gente sempre está buscando, sempre há uma identificação. Mas no final você vê que fecha aí, que ela é bem assertiva aqui, nas suas personalidades de coisa, né? O Tim é o amarelo? Ah, sim. Legal. O preto, então, qual que é a cor preta, então? A cor preta significa poder, sofisticação, luxo, principalmente quando é atrelada a cor amarelo, dourado e o prateado. É interessante, gente, que as cores elas podem também formar as cores tríades, o acorde de cores, que juntamente com uma cor e mais duas, ela pode ter um grande significado. Né? Então, uma cor, ela em si, ela tem um significado. Mas se você trabalha com uma cor preta junto, essa cor, por exemplo, o amarelo tem identifica com uma alegria. Se você trabalha conjuntamente com o preto, o amarelo tem uma outra conotação de significado. Né? Então, o preto tem um poder muito grande para estar dando uma outra direção aí. Bom, então a cor preta representa o mistério e a morte. Roupas pretas aparentam elegância. Ambientes com decoração em preto e branco dão um tom de sofisticação. Culturalmente representa a morte, o mistério. Tá? Bom, vamos lá. Ter a cor preta como referência significa que prestígio e poder são importantes para você. Afinal, você é independente, de temperamento forte e gosta de estar no controle de si mesmo e das situações. Você pode até ser sério demais para seu próprio bem, devendo trazer alguma cor em sua vida para que a mesma se torne mais iluminada e divertida. Né? Então, trazendo algumas outras cores juntamente com o preto, conota uma outra informação aí.
Bom, é necessária atenção, pois você pode intimidar seus colegas e amigos mais próximos com atitudes autoritárias e exigentes. O preto absorve todas as outras cores, o que significa que, do ponto de vista psicológico, cria barreiras porque absorve toda a energia que chega lá, que chega a ela, desculpe. Você geralmente precisa sempre discordar de alguma coisa. Você é obstinado e teimoso. As pessoas que gostam da cor preta podem ser bastante reservadas e muitas vezes têm um passatempo em comum. Tá? Bom, é isso. A cor preta, então, tem essa... Como eu falei, né, gente? Nós estamos simplesmente falando aqui sobre personalidade, que poderia estar falando assim, da cultura demográfica. Por exemplo, o preto lá na China tem outra história, né? A gente que, por exemplo, a gente usa, no caso do preto, para ir numa morte, né, no cemitério, alguma coisa assim, dessa forma. Já o chinês, por exemplo, já usa o branco. Né, assim, então são cores completamente opostas e com significado completamente opostos também, né? O cinza, qual é a cor cinza? O que significa a cor cinza? A cor cinza é a cor da neutralidade, da indiferença, por não gerar nenhum sentimento. É considerada a cor da velhice. A cor cinza serve para uma boa base para outras cores, pois não atrai atenção para si, permitindo que as outras cores tenham destaque. Então é a cor da adversidade, da depressão, sendo usada em rótulos de bebida para aumento do consumo. Quando o sol para de brilhar, o sol fica cinzento e é sinal de tempestade. Também é considerada a cor da velhice por causa da cor dos cabelos grisalhos, né? Portanto, a cor cinza representa neutralidade. Também é excelente para combinações, no entanto, é muito usado para quem não quer chamar atenção em determinadas situações. Tá? Então, a gente conhece muitas pessoas cinza, né, gente? A pessoa que não quer chamar atenção, que quer ficar na delas, e ao mesmo tempo são pessoas prestativas, né? Não fazem questão de ser o primeiro e coisa e tal, né? Pô, a cor marrom. É a cor da terra, da natureza, do cacau, da riqueza, do chocolate, da madeira, do café. Então, a cor marrom é utilizada em marcas voltadas para a construção, normalmente, né? Também para a área de café, churrascaria, por estar relacionada à madeira, à terra, ou seja, aos seus produtos de consumo. Então, casas de madeiras com couros e tapetes marrom transmitem um sentimento de aconchego. Ao mesmo tempo, a cor marrom é a cor mais rejeitada pelos homens e mulheres, por estar relacionada à decomposição e ao apodrecimento. Já fizeram uma pesquisa, né, assim, que a cor marrom, exatamente por estar relacionada ao apodrecimento, à decomposição, talvez seria a cor que é mais rejeitada. Mas o marrom, você pode trabalhar com a cor marrom, que fica muito, muito interessante. Por exemplo, você trabalhar com um azul claro, com marrom, ou um amarelo mais claro. Às vezes, na própria natureza, o céu azul, com a vegetação verde e com a praia, por exemplo, aquela praia, areia amarronzada, fica bonito, super lindo. Então, saber trabalhar o marrom de forma certa, né? Assim, normalmente, o marrom combina com cores mais, assim, cores, vamos dizer assim, mais opaca, ou com menos brilho, coisa assim, né? Bom, vamos lá dizer que o marrom, então que você é uma pessoa, se você gosta do marrom, então quer dizer que você é uma pessoa honesta, pé no chão, que é saudável, o próprio sal da terra. Então as pessoas com os dois pés firmemente plantados no chão são estáveis e confiáveis. Então você é amigável e acessível, genuíno e sincero.
Uma cor marrom relacionada à personalidade demonstra que você tem um grande senso de dever e responsabilidade. Você leva muito a sério as suas obrigações, né? Então, marrom é a cor da terra, é a cor que faz referência ao trabalhador. Por outro lado, ela também é a cor de quem se preocupa com a saúde e a família, tá? Vamos lá, então, para o branco. O branco transmite pureza, paz, limpeza, simplicidade, religiosidade, sofisticação e minimalismo. Misturado com azul, é relacionado com a limpeza e higiene. O branco também é utilizado em interfaces de sites minimalistas, ou seja, o quanto menos cor, mais ele é, né? Aquela coisa, não tem aquela coisa, quanto menos, mais. Então, o branco pode ser colocado dessa forma aí, né? Pode ser ligado ao divino, as vestimentas de sacerdotais e padres são brancas, né? Assim, os vestimentos de sacerdotais e padres são brancos, embora que os padres também usam preto, né? As igrejas em geração também são pintadas de branco e azul. Assim como o preto absorve tudo e qualquer coisa, o branco faz o oposto. Ele reflete tudo, mais ou menos como um espelho, né? Relaciona-se com pureza, fé, luz, divindade, inocência e virgindade. Dizem que o branco nem o preto são cores, né? E sim são absorção ou reflexão da luz, né? Assim, e a luz, no caso do branco, está contida todas as cores, né? E no caso do preto, ela absorve todas as cores, né? Então, o branco passa a ser passa a ser uma pessoa sincera, autoconfiante e equilibrada. Você prefere confiar em si mesmo em vez de confiar nos outros. Então, as pessoas gostam da cor branca, tendem a ser fortes e autossuficientes. Então, o branco traz tranquilidade, paz, harmonia e pureza. Geralmente, quem gosta muito de branco tende a ser uma pessoa mais pacífica e paciente, tá? Bom, gente, aqui eu falei aqui sobre as personalidades das cores, e eu teria outras coisas para poder falar, como as cores de cada signo. Mas eu vou parar por aqui e vou colocar como brinde, como bônus. Eu vou estar encaminhando um e-book, no caso das cores dos signos, que é super interessante também. Aí é relacionado aos signos, essas cores. Se vocês quiserem esse e-book, me mandem um e-mail para rodrigo@designdigitalbh.com.br e diz que você quer receber o boleto. Eu vou colocar vocês também no meu mail, mas caso vocês não queiram participar do mail, é só você dizer assim, não quero participar do mail, sem problema nenhum, tá? Mas me manda lá o e-mail, caso vocês queiram estar recebendo esse e-book do Zodíaco, para vocês estarem conhecendo um pouco mais essa relação de cor com o seu signo, né? A questão também de todos esses materiais que eu acabei de falar, vocês podem estar encontrando lá no site designdigital.com.br e lá no link Sala de Espera, você tem lá um link que é cores, você sabe o significado delas. Então tem todas as informações que eu falei aqui agora, e lá no final da página, vocês preenchendo um formulário, vocês vão estar recebendo o e-book sobre o significado das cores, que é onde que eu falei o significado, né? Esse artigo é que eu falei sobre as cores análogas, as cores complementares, lembra? Então tem todas essas informações. E lá embaixo, onde que vocês preencherem o formulário, que é só o nome, o e-mail, uma coisa muito rápida. Vocês vão estar recebendo, então, o e-book, também outro e-book, sobre o significado das cores que eu acabei de falar. Então é isso, gente. Lembrando que semana que vem eu vou estar falando de uma outra live, falando sobre 3 dicas de estratégias que vocês podem estar utilizando no Instagram. E no dia 18 eu vou estar falando, vou fazer uma masterclass, onde vou estar abrindo, inclusive, inscrições
para consultoria sobre a mídia digital, no caso focado no Instagram. Então, são 8 módulos que inclui a criatividade, sobre elementos gráficos, também vai incluir cores e tipografia, vai ter vídeo, trabalhar com edição de vídeo, o Canva, não sei se vocês conhecem, que é uma ferramenta para não designer, né, para estar criando as suas artes, trabalhar também com as estratégias lá do Instagram, trabalhar com as criações das postagens, sobre também, vocês vão aprender a fazer anúncios, né, a fazer anúncios patrocinados. Então, isso tudo aí, para vocês quiserem participar da Masterclass, vocês vão estar vendo qual que é a programação do que eu vou estar abrindo as inscrições, tá bom? Bom, a gente fica por aqui, agradeço imensamente a aula, adorei a aula, obrigado, tá? Valeu, Rosane, muito obrigada pela presença dos amigos, enfim, quem é a gente que não tem amigos, né, gente? A amiga é essa aí que a gente que segura a onda toda mesmo, viu? Obrigado pela companhia de vocês, viu, gente? Adorei vocês estarem aqui e estou sentindo que vocês gostaram, né? Isso que, né, eu quero depois um feedback de vocês, né, um pouco mais assim, o que vocês acham que poderia estar melhorando, o que vocês acham que eu posso estar colocando de forma mais clara, ou se eu falei muito rápido, se você deu para entender o que poderia estar precisando para estar contemplando ou estar atraindo mais atenção, tá bom? A gente vai se falando, e aí, muito obrigado mesmo, de coração, a presença de vocês. Tá joia? Então é isso aí, gente. Bom dia para vocês, boa terça-feira e até a próxima. Até semana que vem, nova live para vocês aí. Grande beijo. Vai lá, fica com a luz, fica com Deus, tudo de bom. Tchau, tchau aí, gente.